Edgar Serrano, presidente da FENAINFO, diretor financeiro do CEPRORGS e uma das pessoas que mais tem se envolvido frente às entidades nos meshes necessários aí para que o setor tenha ganhos esse ano para enfrentamento dos desafios que ficaram ainda mais fortes do que já costumam ser, né, Edgar? Nossa economia não é fácil, nosso cenário não é fácil, o setor de TI não é um setor fácil frente à concorrência exterior, frente a inúmeros desafios que o Brasil já apresenta, e agora esse ano a gente teve mais o fator pandemia. Temos aí diversas questões importantes, mas uma das que mais está eloquente no momento é a questão da reforma tributária, né? Como é que estão as negociações, como é que está, o que os empresários estão esperando, o que a gente deve esperar, o que a gente deve temer, como é que está isso? Bom dia, Gláucia, uma satisfação estar aqui novamente conversando com vocês. Em relação à reforma tributária, nós temos dois grandes pontos. Primeiro é o veto presidencial em relação a manter a desoneração da folha até 2021, até dezembro de 2021. Foi feito um acordo entre os líderes dos partidos que isso ia ser aprovado. E a surpresa do setor, dos 17 setores hoje que estão desonerados, é que houve o veto presidencial a pedido do ministro Paulo Guedes, e isso encarece por demais a folha de pagamento das empresas de serviços, que é o setor que mais emprega. Os diversos serviços é quem emprega hoje no Brasil, e aí nós estamos vivendo uma pandemia que todos sabem o desastre mundial que é isso, para a economia, tanto para a saúde quanto para a economia, e agora a gente enxerga o fim da desoneração que vinha ajudando a manter os empregos. O que o governo diz? Este veto porque vai entrar a reforma tributária. Se dizia que este ano, por ter eleições, o ano passado, não teria tempo de votar a reforma tributária. Agora nós estamos já em pleno agosto e nós temos aí poucas semanas antes de iniciar, de fato, as campanhas políticas para as eleições. Então, a janela de tempo ela é mínima, ela não chega a 2 meses completos para votar uma reforma tributária que, vamos dizer, que há uns 30 anos o pessoal fica dizendo que já é necessária. Mas o que a gente tem agora? O governo jogando pesado politicamente para que os parlamentares não derrubem o veto, e com isso eles colocam todas as entidades no trabalho de que a reforma tributária, uma vez ela avance, ela tem que entrar completa. Ela precisa, digamos, a proposta do Paulo Guedes, que é a que vai vingar se andar. Por que eu digo isso? Até para ilustrar, nós temos uma PEC 110 que vem pelo Senado e uma PEC 45 de reforma tributária que vem pela Câmara de Deputados. Ambas, elas alteram os impostos tanto federais quanto estaduais e quanto municipais. É impossível, em 2 meses, conversar com os mais de 20 estados e com os mais de 5.000 municípios. Por isso não vai acontecer. A proposta do Paulo Guedes, ela só vai alterar os impostos federais, que é onde o governo tem autonomia a isso. Então, ele faz a unificação do PIS e COFINS, criando o CBS, e que aí sai de 3,65 para o setor de serviços, ou 9,25 se for o pessoal que tem o regime já não cumulativo, e vai para 12 pontos percentuais. É um aumento para o setor de tecnologia de 288,78%, quase 3 vezes mais. É um verdadeiro absurdo. A gente não tem como suportar isso. Mas o que diz o governo? Tu vais poder repassar esse aumento para o cliente. Ele só não diz como. Então, em tese, assim, eu vou aumentar tudo isso, eu digo para o meu cliente, olha, eu vou te aumentar o valor líquido que tu vai me pagar é o mesmo de antes, e este valor desses impostos, que tu não me descontou, como tu fazia antes, tu vai abater dos teus créditos. Isso é o que o governo diz, mas a prática está se mostrando que o tomador do serviço diz, não é bem assim, eu não estou enxergando que eu vou ter todo esse crédito, eu não vou poder absorver. Bom, vamos ver, quem tem 12 pontos percentuais de lucro, ou aumenta 8,35, quem tem tudo isso de lucro hoje? Ninguém, então não tem como absorver. Eu não tenho lá, na última linha, sobrando 8 pontos percentuais para dizer assim, eu vou absorver isso. Esse é o pânico generalizado que está acontecendo, que é a primeira fase. O que as entidades estão fazendo? Conversando com o governo para que eles nos mostrem. Vai ser bem isso, nós vamos botar um Excel, como é que é os tributos hoje e quanto é o nosso líquido, quando eu emito uma nota fiscal, quanto que o cliente me paga, descontando
PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, que se destaca na nota, e com ou sem ISS-QN, que é o imposto municipal, para a gente ver isso. E vamos ver com o novo como é que fica. Isso eles têm que nos mostrar. Como é que seriam as bases disso tudo? Para que a gente possa dizer, então, quanto eu vou repassar para o meu cliente. Essa é a questão, mas é o primeiro item. Quais são as três outras fases? IPI, que todos nós vamos receber isso indiretamente, quando comprar computador, máquina, carro, etc. Ok? A outra parte é a parte do imposto de renda, que o Paulo Guedes diz que vai mudar, mas não afirma absolutamente nada. A única coisa que a gente escuta são informações de mercado, que a gente já sabe que é por aí que vai acontecer. Ele vai baixar de 34 pontos percentuais o imposto de renda da pessoa jurídica, que é o imposto de renda 15, mais a contribuição social 9, que vai a 24, e mais 10 de excedente, chega a 34. E diz que vai a padrões internacionais, 20%. É uma boa notícia, mas vai tributar a distribuição de lucros. Quanto vai ser esse tributo? A gente não sabe. Uns dizem assim, a distribuição de lucros para uma empresa, porque uma empresa pode ser dona e receber, isso é um valor. Para a pessoa física é o outro percentual. Qual o percentual? É o percentual da pessoa física, hoje na tabela. Mas a tabela da pessoa física também vai mudar. Olha quanta incerteza. Então, não se sabe. Aí, o que diz o governo? Eu vou compensar vocês, não quero que derrube o veto, vai onerar a folha atual, mas com o meu projeto em 4 fases, eu aumento o PIS/COFINS e desonero totalmente a folha. É total e irrestrita a todos os setores. E de onde é que vem o dinheiro para desonerar, já que a gente não vai pagar os 20%? Vai ser de uma contribuição digital, semelhante à CPMF. O Congresso diz que não vai aprovar, então, aí que fica a dúvida. Quer dizer, Alcolumbre diz que não quer, Maia diz que não quer, e muitos parlamentares também dizem que não. Então, olha a nossa situação. As informações de mercado são bem difíceis, porque os parlamentares que vão colocar isso em pauta, digamos que não coloquem em pauta, que o Alcolumbre, né, o nosso presidente do Senado e o presidente da Câmara, diga, eu não vou colocar em pauta uma CPMF para compensar a folha. Nós só vamos ter o aumento. Então, é nisso que as entidades estão trabalhando. É dizer que não é possível dessa forma. Mas qual é o nosso sentimento? Que independente, que não é evidente só a FENAINFRA, o FENINFRA, a nossa CONTIC trabalhando, são todos os setores. O governo está jogando muito forte, dizendo vocês têm que pressionar para que seja aprovado. Qual é o meu sentimento? É que o governo vai manter isso. As entidades, agora dia 18 de agosto, vai ser feita a votação do veto. Então, ali que vai ser feita a derrubada ou não, e a partir dali é que se vai definir os caminhos. Se não derrubarem o veto e se manter a fim da desoneração, eu tenho a sensação que as entidades se unem para que tenha que ser aprovado tudo. Caso contrário, já vai ficar, bom, quem ficou beneficiado, já não tem tanta pressão. Essa é a questão. Então, eu sinto que o governo quer criar o problema e dizer, agora só tem uma solução. Classe empresarial, se unam todos e façam a aprovação da reforma tributária. Esta é a minha sensação. Então, de concreto, o que a gente tem? Uma das 4 fases que é o que majora absurdamente os impostos. Que o governo diz que as empresas de serviços podem repassar para o seu tomador de serviços, mas não é o que o tomador está dizendo. Então, é muita incerteza, tem muito trabalho pela frente. Nós estamos no pior momento que pode se imaginar em termos econômicos, não só no nosso país, como no mundo todo, e a gente vem agora com essas mudanças. A gente sabe que é o pior momento, talvez, mas é um momento, por incrível que pareça, mais fácil, porque como o Congresso está todo em home office, eles têm patrolado todas as questões. Se o governo conseguir que as lideranças queiram a reforma tributária, ela vai acontecer em segundos. Bota em votação, aprovado ou não, e passa muito rápido. Então, o debate que precisa ser feito, dessa vez não vai ser. O debate vai ser feito muito menos, vai ser, as lideranças já vão ter alinhado com o governo e, infelizmente, aquelas questões de mostrar, apresentar um problema, isso vai ser consertado o ano que vem. Então, é um momento bastante difícil. Algumas empresas eu acredito que não vão ter problema, mas assim, a gente não pode afirmar como setor que a reforma ela vai entrar tranquila. Algumas empresas terão problemas sim, problemas graves e que a gente não sabe mais do que já tem, e como é que é, vamos fazer, enquanto a coisa está acontecendo, vamos acessando o governo que ele vai ajustando. Quanto tempo uma empresa vai ter de fôlego para que os ajustes necessários, né?
Mas essa é a situação que está posta, é de fato isso, e a gente precisa trabalhar com essa realidade. Bem difícil, né? A gente está mais acostumado com dificuldade que com facilidade, né? É verdade. Mas então é isso, nesse momento as entidades todas estão unidas para derrubar o veto presidencial e a desoneração da folha ficar por mais 12 meses até 2021, acreditando que a reforma tributária vai acontecer lá. Paulo Guedes quer muita pressa em aprovar pelo menos parte da reforma tributária ainda em 2020, e eu acredito que o grande divisor de águas vai ser terça-feira do dia 18 de agosto, quando então ou se derruba o veto, ou o veto se mantém, e aí, digamos, os caminhos se definem. Né? Uma vez, o que eu entendo? Se o veto for derrubado, as empresas vão estar mais tranquilas em relação à desoneração da folha. E aí, provavelmente, perde um pouco o fôlego do Paulo Guedes, porque daí as empresas vão trabalhar, as empresas que eu digo, as entidades, para que a reforma tributária não passe esse ano. Se ele conseguir que o veto não seja derrubado, as empresas de todo o país precisam, então, pelo menos as de serviços, mas é que elas representam hoje 75% a 80% da mão de obra. É o Brasil, o que sobrou ainda está aqui dentro. Vai ter que trabalhar para que, sim, se ajuste a essa primeira fase, mas que se consiga a parte do IPI, que é a segunda fase, a parte do imposto de renda, que muda tanto para a pessoa jurídica quanto na distribuição de lucros, e a desoneração da folha. A proposta ela é maravilhosa. As empresas pagarem 0,2% de uma CPMF e tu ter zero de impostos na folha de pagamento. Isso é o sonho, porque agora existem grupos empresariais que de alguma forma não aceitam isso. A sensação que dá é que eles não têm esse custo de folha. Essa é a questão. E o Brasil, a gente tem grupos privilegiados que construíram políticas e que muitas vezes existe lei que beneficia uma única empresa no Brasil, por incrível que, claro, que essa única empresa é uma empresa muito grande, com poder econômico muito grande, e essas empresas não têm o custo Brasil de quase 40% do PIB. Então, essas é que não querem. Mas vamos lá, quem não gostaria de pagar 0,2% e ter a folha de pagamento 100% desonerada? Não tem mais que se preocupar se deu um curso para o seu empregado, mas pagou imposto nesse curso, isso vai acabar. A pessoa deu o treinamento, pronto, a pessoa não mudou, o governo não está perdendo dinheiro com isso. E eu te dou um exemplo, uma empresa que fature 100 milhões em serviços é uma empresa grande. Se for em TI, ela contrata muitas pessoas. Se ela pagar 0,2% de contribuição, ainda que seja quando ela recebe e quando ela paga, 0,2% dá 200 mil, 2 vezes 400 mil ano. Ela paga mais que isso por mês de contribuição para a Previdência, muito mais. Hoje ela paga 4,5 milhões, se ela pagar no regime pela Receita Bruta. Ela vai passar a pagar 400 mil. E tu diz, mas como? É que daí todas as empresas do Brasil vão pagar. Não vai ter privilegiados. Olha como baixa. Seria muito bom. Mas é tão bom que a gente já pensa assim, quem com muito poder não vai querer pagar nada, que já não paga nada, não quer pagar o 0,2. Essa é a questão. Porque vamos avaliar, né, no nosso setor, uma empresa que fature 100 milhões, ela paga 4,5 milhões por ano de contribuição previdenciária. Vai passar a pagar no máximo 400 mil, mais de 10 vezes menos. Quem não vai querer? E o governo vai aumentar muito mais a arrecadação, porque vão ser todos os setores. É evidente que isso é bom. É uma proposta maravilhosa, mas a gente fica cético porque já tem gente trabalhando que é contra. Aí tu fica pensando, como é que pode ser contra nesse sentido? É porque não paga nem esse 0,2. Não paga nem o 0,2. É a única explicação. Porque se pagasse, eu não quero pagar 10 vezes menos, não faz sentido. Então, a gente vive um momento bastante difícil. Então, por um lado, a gente vê que essa modernização da folha de pagamento vai ser um alívio para todo mundo. Se a gente conseguir esse 0,2% o ano que vem, vai facilitar um país em depressão, um mundo em depressão, a contratar, a gerar mais empregos, mas existem forças muito fortes e poderosas que não querem, e aí que a gente vai ver quem vai ter quem vai vencer essa queda de braço. Vai ser o governo ou vai ser os grupos empresariais? Vamos ter que ir fase a fase, né? Passo a passo, um dia de cada vez. Isso. É verdade. Vamos continuar então, né? Vamos aguardar aí as próximas cenas dos próximos capítulos para ver o que acontece, né? Muito obrigada, Edgar, tanto pela entrevista quanto pelos esforços aí frente às entidades, né? Pelo setor.
ficamos à disposição para ouvir os próximos passos, né, tanto do que as entidades forem tratadas, quanto do que for realmente decidido, e vamos acompanhando. Obrigada. Bem, obrigado, Glaucio. Foi uma satisfação participar mais uma vez do Mesas TI. Obrigado.